Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser muito bom porque hoje eu vou estar falando sobre livros. E que livros são esses, Silvio? O Diário de Anne Frank, né? Eu acho que todo mundo, a maioria daqui já conhece, né? E sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, né? Eu vou falar um pouco da resenha desses livros e também um pouco de spoiler. Então eu vou contar spoiler só desse livro aqui, né? E desse também, mas eu vou contar o final desse. Desse daqui eu não vou contar porque eu ainda estou lendo, apesar de eu já saber já o final deste livro aqui. Eu não vou contar, só desse daqui, tá bom? Continue que agora vai rodar a vinheta. Roda a vinheta. Using Powtoon. Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu queria dizer que eu estou muito feliz porque esse é o vídeo 50, né? Então já se foram 50 vídeos aqui do canal, né? Quando chegar a 100 vídeos eu também vou estar falando, porque são números importantes aqui para o canal Jovem Cristão TV, né? Então são 50 vídeos, né? A página Jovem Cristão TV já está com 1700 e alguma coisa, 616, 621 nessa faixa, né? E o canal aqui falta receber mais algumas inscrições, né? Mas só da página já está crescendo e o canal também devagarinho, mas já está crescendo também. Eu fico muito feliz e quando chegar a 100 vídeos eu também vou estar falando, né? Então são apenas números principais, né? Porque eu acredito que são números que devem ser falados porque são números importantes o canal e não podem ser, não posso passar desapercebido, né? Então eu queria agradecer, né, a você que é inscrito também aqui no canal desde o começo, né? Então já tô aqui com vocês faz algum tempo já, né? Para já 50 vídeos e vamos chegar a muitos inscritos, muitas curtidas, muitos likes, né? E principalmente ao crescimento do canal Jovem Cristão TV, tá bom? Então, o primeiro livro, para começar logo o vídeo, é O Menino do Pijama Listrado. Assim, eu já conhecia, né, a história, tudinho. Mentira, não conhecia, né? Mas alguns colegas falavam para mim já do final, mas eu não queria saber do final, né? É muito ruim quando você está lendo um livro e as pessoas ficam tentando dizer para você o final. E o final eu já sabia que falava um pouco dos judeus, para quem não sabe eu sou descendente de judeus, né? Não dos que vieram para o Brasil na década de 45, depois da Segunda Guerra, mas dos que eram da península, que foram expulsos da península portuguesa. Então, isso eu sei assim, né, sou meados. Então eu me interesso muito por histórias, né? Eu gosto muito de história e principalmente a respeito do povo judeu, né? E esse daqui, O Menino do Pijama Listrado, conta a história de um menino, né, que eu não vou citar o nome, né, porque senão eu vou estar falando personagens e tal, vai acabar me atrapalhando, mas é uma história que eu vou contar como começa, né? O menino, ele cresce numa família de alta sociedade, né, ali na Alemanha, né? E o seu pai é um nazista, tá? O seu pai é um nazista e soldado nazista, ele serve a Hitler. E aí que esse menino, ele viaja, né, para campos de concentração e ele acaba ficando perto de um campo de concentração e ele acaba fazendo amizade com um menino, né? E esse menino, ele todos os dias vai se encontrar sem os pais dele saber, né? E ele acaba fazendo amizade com esse menino do outro lado mantém amizade com ele, né? E esse menino usa pijama listrado, porque para quem não sabe na história,
os judeus que iam ser mortos, né, e também os que passavam por vários tipos de processos de morte, todos eles tinham pijama listrado, né, porque simbolizava aquele povo, e até alguns nazistas soltavam piadinha porque consideravam ele sujo, né. Então esse menino todo se encontrava com ele, eles se tornaram melhores amigos, né, e aconteceu, o final é muito assim, muito triste. Acho que a maioria aqui já sabe, né, mas é um final triste, gente, triste, porque acaba que no final os dois praticamente mortos, né, e termina assim. Eu não gosto muito de histórias assim tão traumatizantes, mas foi uma história linda, vale a pena ver. Esse daqui é pela editora Cia das Letras, né, Cia das Letras, e vale a pena, tá? A tradução é do Augusto Pacheco Calil, né? Então, esse livro aqui é bastante fácil de encontrar, né? Em livraria, em site, né? E também lançado por outras editoras. Então, tem até livro, né? Mas eu não quis livro não, ó, filme. Tem até filme dessa história aqui. E eu não vi o filme, mas eu conheço assim por altos. E a história é muito linda, fala sobre amizade, né? E o pai dele o pai desse menino, ele tem o maior, que eu não vou falar o nome, tá? Se vocês quiserem saber o nome, vão ler o livro. Porque, como eu já disse, eu fico muito ruim para decorar e etc. Mas voltando, o pai desse menino, ele não gosta de judeus e os pais dele não sabem que o filho dele está se encontrando com esse menino, né, judeu. E a história fala muito sobre amizade. E agora, o segundo, o Diário de Anne Frank. A história é linda. Anne é uma menina assim, inteligente, né? E o spoiler que eu dou desse livro é o seguinte, que ela quando começa, né, ela não é da Alemanha, ela é da Holanda. Então, quando ela já começa na Holanda lá, e quando ela começa na Holanda, né, que é o país da Holanda, a Holanda está passando por um processo ainda da expansão do nazismo, né? E Hitler começa ainda a expandir pela Holanda. O que acontece é que Amsterdã está passando por um processo muito difícil, né? E as pessoas que são judeus começaram a sofrer um pouco, né? Foi aos pouquinhos. E a Anne Frank é uma menina que ela acaba ficando, digamos assim, num porão da casa, junto com seus familiares e amigos vizinhos da família, né? Escondido dos nazismos, né? Mas o final eu já sei, né? Mas mesmo assim eu ainda tô lendo ele, não vou contar pra vocês, né? Porque senão vai ser chato. O final eu já sei, mas esse livro aqui é lançado pela editora Record, né? Record, e ele é um livro assim lindo. Quando eu vi ele na prateleira assim, eu já peguei ele e eu disse, não, tenho que levar para casa, tenho que ler esse livro com calma para entender a história, além de falar uma história linda dos judeus, né? Os judeus sofreram muito nesse período do nazismo e de Hitler. Então eu ainda estou lendo ele, eu já sei o final, né? Mas eu não vou contar o final para vocês, tá bom? A história dela foi lançado tipo 20 categorias, 20 categorias de livros que foi dividido, mas todos eles contam uma história só, que é da Anne, né? Ela fez tipo uma autobiografia da Anne. Então esse livro aqui é um diário dela, né? É tanto que já tem na capa os diários de Anne Frank, porque a cada dia que ela passava ali naquela casa dela, junto com seus familiares escondidos, né, e amigos da família, ela acabava tendo momentos engraçados, né? Ela queria também namorar, que ela gostava muito, mas mesmo assim fica tudo no sonho. Ela queria crescer como todo mundo, constituir uma família, né? Que era o sonho dela naquele tempo, naquele período que o mundo estava vivendo.
Então é linda a história, né? Eu já sei o final, mas eu ainda estou lendo. Eu comprei esse livro, acredite se quiser, eu comprei esse livro ano passado. Eu sei que tem gente que lê livros em um dia acaba lendo ele todinho, mas acontece que eu não tenho, leio um livro logo assim, entendeu? Eu leio tudinho, exemplo, 10 páginas ou 4 páginas, ou uma só para, né? E volto, às vezes eu releio a página e vejo o que é que está falando direito. Então eu sou daquela pessoa que gosto muito de detalhes, né? Gosto de detalhes, gosto muito de detalhes, né? E daquilo que a imagem está falando e daquilo que a história está contando, né? Então é muito importante a gente saber, né? E a história é linda, então eu aconselho vocês a assistir Anne Frank, né? Disfarça que o pingitezinho que estava aqui caiu, tá bom? Então fica pro próximo vídeo, sempre eu vou trazer vídeos aqui de livros, porque eu gosto de ler livros, né? Independente de religião, tá? Mesmo que sejam livros de lendas, folclore, eu acho lindo esse folclore brasileiro e de outras culturas também, escandinavos, né? E orientais, asiáticos, enfim, gosto muito de livros e essas duas histórias, né, é minha dica para vocês, tá bom? O Menino do Pijama Listrado, John Boyne, né, lançado pela Cia das Letras, e o Diário de Anne Frank, dois livros que falam da trajetória dos judeus lá em esse daqui, né, Anne Frank em Amsterdã, na Holanda, e aqui na Alemanha. Todos os dois falam dos dois períodos do nazismo, né, os dois, e da trajetória do povo judeu. Então, para quem quer conhecer de história, minha dica é ler esses dois livros, tá bom? Esse é o mais rápido que você lê. Você lê isso aqui, acho, um dia, né, gente? Um dia ou 2 dias, mas o tempo que você quiser, mas não tem nem muitas páginas. Esse aqui já tem mais páginas. Esse daqui tem uns 350 páginas, tá? Então é o que? Bastante página. Mas vale a pena, tá bom? São dois livros lindos e ótimos. Então se você quer aprender sobre a cultura dos judeus, que foram, sobre esse período do nazismo, que eles sofreram muito, e que tanto você é descendente ou não é, mas você quer aprender mais, eu aconselho esses dois livros, tá bom? Lógico que tem muitos outros, mas esses são os meus que eu gosto mais, e depois eu trago mais dicas de livros aqui para vocês, tá bom? Jovem Cristão TV. Não se esqueça de clicar no gostei, dar like, tá bom? Sei que fica repetitivo, mas não se esquece, tá bom? Ajuda o canal bastante, tá bom? E não esquece de clicar no sininho.